Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao nosso Mídia e Marketing desde setembro de 2019 no ar. Meu nome é Renato Pesotti e no nosso programa de hoje, o episódio 225, a gente recebe a Tatiana Ponce, que é vice-presidente de Marketing, Pesquisa e Inovação da Natura e da Avon. Tati, super obrigado pela presença, é um grande prazer te receber aqui hoje. Obrigada, eu também estou muito contente, uma honra estar aqui no estúdio. Legal, obrigado. Eu queria que você falasse um pouco das áreas que você cuida. Você cuida de todo o marketing de Avon e de Natura. Todo mundo conhece as duas empresas. Eu queria que você falasse da grandeza das marcas, quantos produtos que vocês têm na rua e quantos consumidores que vocês alcançam hoje em dia. Vamos lá. Bom, eu hoje estou responsável por Natura e Avon, em tudo que diz respeito à gestão de marca, comunicação, marketing, desenvolvimento de produto, conceitos, e também sou vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Natura e Avon. Nós trouxemos, depois dessa fusão, todos os laboratórios de Avon para o Brasil, que ficavam localizados em Nova York, Polônia, e hoje eles estão concentrados no Brasil, junto com os laboratórios de Natura. Então, hoje a gente tem os maiores laboratórios da América Latina, quando a gente fala de beleza, bem-estar, nas categorias que a gente atua. Produtos temos mais ou menos, quando eu falo de Natura, contando as edições limitadas, inovações e portfólio atual, cerca de 2.000 produtos. E quando a gente fala de Avon, cerca de 700 produtos no Brasil, contando também todo o resto da América Latina. Consumidores, fica mais difícil eu te dar um número exato, eu prefiro te contar um pouco quantas consultoras nós temos hoje dentro da América Latina. A gente está falando de mais de 3 milhões de consultoras e estamos falando de 1.000 lojas, além do nosso e-commerce, né? Que hoje a gente trabalha numa estratégia multicanalidade. A empresa começou, né? Nós começamos tanto a Avon, antes da Natura comprar a Avon, quanto Natura no modelo de venda direta, que hoje ainda é muito importante para a gente, fala muito dos nossos valores, da nossa essência sobre relações, mas como o mundo muda, a gente evolui junto. Os consumidores chegam buscando outras formas também de poder acessar as marcas que desejam. Então, hoje a gente também já atua numa estratégia de multicanalidade, com essas 1.000 lojas que tem sido muito relevante para a gente, para o consumidor poder experienciar a marca, né? E também, impossível estar fora do e-commerce e de todo o consumo digital, que faz parte muito do modelo dessa geração, e nossas consultoras também já atuam de forma digital. Então, nós já temos consultoras que hoje trabalham ou 100% digitalizadas ou ainda nesse modelo das revistas para conhecer o nosso produto, os nossos produtos através do catálogo. Todo mundo já comprou algum produto da Avon, da Natura, no esquema das revendedoras, das consultoras. Isso sempre fez muito sucesso. A gente sabe que o marketing boca a boca é a idade da pedra, se a gente pode falar assim, da rede social. Ainda mais no dia de hoje, que ela é tão forte, que nos alcança a todos os momentos, né? Você acha que ter crescido assim, ter evoluído dessa forma, fez com que a marca tivesse uma reputação maior com as pessoas, já que todo mundo já comprou, já que todo mundo sabe que de alguém que vende, isso faz a reputação da marca ser mais forte também? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que quando você nasce com um modelo de relações, e a gente fala tanto sobre isso, né? O quanto as relações talvez estejam mudando em função dos meios digitais, como é que os jovens hoje se relacionam. Mas, no fim, independente se ela é digital ou presencial, é uma relação. E algo que a ciência tem falado, né, e estudado nos dias de hoje é quanto o ser humano precisa de se socializar e o quanto muitas vezes a gente está perdendo esse lado em função de ter se tornado tão digital. Então, a venda por relações, seja ela acontecendo por meio digital ou presencial, como você falou, todo mundo conhece alguém que vende e tal, ela cresce num modelo reputacional, na minha opinião, muito mais forte, mais embasado, porque você conhece quem está vendendo. Então, a gente costuma dizer que tanto a Avon, que foi a empresa que trouxe o modelo de venda direta para o mundo, e a Natura também se inspirou nele quando nasceu, ela foi a primeira empresa de relações sociais. Então, se a gente pegasse lá atrás, o que os influencers fazem hoje, a quantidade de contatos e acessos que a gente
tem hoje através das plataformas digitais, era o que Natura e Avon faziam de um modo através das revistas ou do contato físico, né? E o marketing boca a boca hoje se transformou num marketing de influência. O que já era ali a influência da sua amiga, da sua vizinha, da sua colega de trabalho, contando para você que tinha algo bacana para te oferecer. A Natura também cresceu com o discurso de ESG, principalmente focado em sustentabilidade, antes mesmo até do discurso, dessa expressão existir. Nos últimos anos, a gente viu uma explosão de marcas, de empresas falando do assunto, querendo falar do assunto. Você acha também que, pelo fato da Natura falar há muito tempo do assunto, deu mais ganho para a empresa? Ela tem um estofo maior, ela pode falar do assunto à vontade? A gente viu essa onda, o anti-woke, que as empresas estão puxando um pouquinho o freio, né, em relação a esse tipo de iniciativa. A Natura não tem esse problema, né, porque ela sempre falou do assunto. Não tem. E uma coisa que foi muito interessante quando eu me juntei à Natura foi justamente vivenciar a sustentabilidade ou o ESG de verdade. Porque eu concordo com você, quando isso começou a virar moda, se é que a gente pode chamar assim, todo mundo começou a entender que isso era relevante, que isso era importante e começou, de alguma maneira, a tentar incluir isso na sua proposta de valor ou no seu jeito de trabalhar. Natura nasceu assim. Ela nasceu com o propósito de regeneração, com o propósito de fazer negócio de maneira sustentável, de transformar desafios socioambientais em oportunidades de negócio. Só é inovação se tem impacto positivo. E eu realmente fiquei impactada quando eu entrei, ao saber que, por exemplo, quando um pesquisador da minha equipe tem parametrizado nos nossos computadores, nas nossas balanças, que se ele botar na fórmula um pingo a mais de algo que não é permitido ou que vai trazer impacto para o meio ambiente, ele não consegue pesar mais. E outra coisa que me chamou a atenção, você se tornar sustentável ou oferecer fórmulas limpas de um dia para a noite é um desafio muito grande do ponto de vista econômico. Porque, infelizmente, ainda as nossas cadeias, né, de matéria-prima, de material de embalagem, elas não estão 100% preparadas e não têm demanda para oferecer valores que sejam mais acessáveis. Por conta disso, muitas vezes, ser sustentável pode significar ter um custo maior dentro da sua cadeia. Mas a Natura não abre mão disso. Então, eu posso chegar com o produto que eu quiser. Nossa, isso aqui é maravilhoso, isso aqui responde a todas as demandas do consumidor, tem um impacto X na pele. Eu posso chegar com isso, posso chegar com uma margem maravilhosa. Se eu não tiver impacto social e impacto positivo ou neutro na cadeia de sustentabilidade, eu vou receber, Tatiana, parabéns, muito criativo, obrigada, volta quando você tiver condição de cumprir os 3 pilares que a gente preza e valoriza. Então, isso é um fato. A gente nasceu sustentável, então qualquer coisa que a gente faça não é sobre adaptar fórmulas dos últimos 5 anos, 10 anos para cá, em que se começa a falar disso. Não, a gente já estava falando disso há bastante tempo. Então, tem um impacto porque as pessoas reconhecem. Então, quando a gente olha as pesquisas, quais são as marcas mais sustentáveis do Brasil, nós ganhamos um prêmio esse ano do Canta, né, que é uma instituição extremamente reconhecida e respeitável como a marca mais sustentável do mundo, onde 900 marcas do mundo participaram. Imagina que a Natura tem um escopo de América Latina, mas foi reconhecida mundialmente como a marca mais sustentável do mundo. Então, sim, desde que a gente começou esse modelo de negócio, isso contribui para a reputação e para o conhecimento da marca. Da porta para fora, você já chegou a perceber, a notar algum problema de comunicação pelo fato de falarem de diversidade, falar de sustentabilidade, de alguém falar assim, não, vamos comprar Natura porque eles falam muito de ESG, porque eles falam de diversidade. A gente sabe que as marcas também têm esse receio hoje em dia. Tem até marca deixando de falar, às vezes, fazendo mais do que falando, que até é estranho, né? Porque geralmente as marcas falam primeiro, depois elas fazem. Agora elas estão fazendo em vez de falar. Eu acho que a gente hoje está numa plataforma de comunicação em que a gente continua falando, mas a gente abraça todo mundo. Eu acho que o mundo passou, sim, por uma polaridade e que muitas vezes é necessária,
para que as pessoas entendam o que está acontecendo e o que precisa mudar. E eu sou muito partidária de que inclusão não é excluir. Quando eu cheguei na Natura, eu acho que por um tempo a gente foi muito intenso para ajudar esse movimento que o mundo precisava passar, mas hoje eu classifico as coisas que a gente tem feito numa inclusão ainda maior, porque é sobre falar, na minha perspectiva, sobre o respeito, o amor que todo mundo precisa. Você não precisa amar ou defender todas as ideias. Você não precisa ter um partido A ou B, mas você precisa respeitar e incluir as pessoas. E eu acho que sim, né? O mundo ele vive em pêndulos e talvez você tenha precisado ir mais fundo para trazer as pessoas à atenção de que o mundo precisava estar atento ao racismo, estar atento a questões de gêneros, né? Mas hoje eu vejo a Natura num lugar em que ela continua falando sobre isso de uma forma ainda mais inclusiva. Porque muitas vezes você tem uma marca que é muito grande do ponto de vista de penetração em todas as gerações, em todas as classes sociais, em todas as crenças, modos de vida, perspectivas. Então, você precisa não deixar de falar, e isso a gente tem continuado a falar naquilo que a gente acredita, né, que é o bem-estar bem para toda a gente. E você não tem como partidarismo ser uma marca para A ou para B. Eu vi que durante esse tempo, isso é uma opinião, avaliando todas as comunicações nos últimos anos de todas as marcas, talvez a gente tenha ido o mercado em si para um lado mais clichê, que quando você perguntava para as pessoas que estavam ali querendo ser retratadas, elas falavam assim, mas por quê? Parece que as marcas estão fazendo só para ter certeza que eu representei A, B, C, D e E. Quando não é genuíno para mim, não me toca. E o que a gente tem procurado fazer é, de forma genuína, incluir todas as pessoas. E eu sempre brinco que eu amo primeiro ver o coração, né, das pessoas. E o que está por fora é dever, e nós como marca respeitamos isso, amar, respeitar, oferecer produtos. E pegando um exemplo que eu acho que é super interessante, muito antes só de falar, porque racismo é um tema tão delicado, né? E o quanto a gente precisa agir em relação a isso. Só que mais do que só falar, é você ter uma oferta de produtos que encontrem solução para diferenças que possam existir fisiológicas. Uma pele muito sensível, muito branca, vai precisar de mais proteção solar, ou a pele é mais sensível e vai precisar de um tipo X de ingrediente e matéria-prima. A pele preta pode precisar de mais hidratação, e isso é fisiológico. E você tem que oferecer, não basta você fazer só uma campanha incluindo todos os tipos de etnia, mas você também precisa entender dos possíveis necessidades que essa pele pode ter, que essa pessoa pode ter. Então, a gente ficou muito feliz quando lançou, ano passado, a linha de todo dia para peles pretas e pardas, porque a gente teve uma repercussão tão positiva das pessoas dizendo, nossa, Natura, que legal que vocês pensaram nas necessidades que a gente possa vir a ter para um tratamento de pele diferente. Eu posso precisar de mais óleo, eu posso precisar de mais esfoliante. Cada pele tem uma necessidade. Então, eu gosto muito, meu estilo de gestão é quando você abraça e não vira clichê. Falando em abraçar, a gente tem no Brasil quase todos os tipos de pele, quase todos os tipos de cabelo, né? O país é um playground para as marcas de beleza, para as marcas de trato com a pele. Como que é pegar, pensando em desenvolvimento de produto, pegar todas essas possibilidades e levar para o mundo real, né? Transformar em realidade? Isso é inovar, mas como que é, às vezes, convencer o board que tem que fazer o lançamento de um produto, que é a hora de se inovar, que é a hora de se inventar alguma coisa nova que a gente não tem no mercado hoje? Exatamente. Eu diria para você que é um prazer, uma honra, quando a gente entende que pode servir a esse cliente, a esse consumidor, de uma forma direcionada, mas é um desafio. Porque você
imagine que em alguns tons de base, a Avon foi a primeira empresa a fazer isso do grupo. E a gente tem 100 e poucos tipos. Então, quando você pensa numa escala de gerenciamento de estoque, de gerenciamento de tudo que envolve, é um desafio. Praticamente impossível. É quase impossível, mas a gente faz. Então, quando entra nesta conversa, e é óbvio que a que vos fala é que é mais cobrada disso, né? Quando você vai ver lá a curva ABC do produto, você fala, poxa, Tati, tem uma base que você vende 100 e tem uma que você vende 2. Só que a gente fala, isso não é sobre resultado de negócio. É sobre inclusão e convite aos nossos consumidores, que eles vão sempre saber que aqui existe para eles. Mas é um desafio, sem dúvida nenhuma. Entre objetivos de negócio puro e objetivos de marca, a gente sempre encontra esse lugar de dizer, este é um espaço que a gente não mexe, porque ele é um espaço de inclusão e um espaço em que as pessoas precisam se ver e se encontrarem na nossa marca. A Natura trabalha com inovação de forma estrutural, mas isso depende do CEO, depende do estagiário, depende da situação do país, porque, né, quando a gente tem uma crise, as pessoas talvez comprem menos produtos, apostem menos em novidades. Como que é também levar isso para o resultado? Porque, querendo ou não, como você falou, você é cobrada e, no final das contas, você tem que vender. Exato. Porque você tem que fazer toda essa inovação, dar essa possibilidade, mas também, se não vender, né, vai sobrar para você. Exato. Como que é essa dualidade de emoções no dia a dia? Eu acho que a gente sempre encontra um balanço. Então, existem categorias que você não precisa de uma fisiologia diferente ou de uma cor diferente, né? Então, vamos pegar perfume. Perfume é algo que, independente do meu tipo de pele, inclusive, tem mais a ver com o seu próprio metabolismo, com a sua biologia. Muitas vezes uma fragrância igual vai cheirar um pouco diferente na nossa pele do que da minha. Tem a ver com o que você come, com o seu estilo de vida e com a sua própria pele, né? Graças a Deus, cada um de nós é muito único. Deus fez único e aí você imagina desenvolver um perfume para cada tipo de pele. A gente não tem esse desafio. Então, a gente pega as categorias que são mais específicas, como maquiagem, como cuidado com o corpo, e consegue fazer esses desenvolvimentos mais orientados à inclusão. E você tem outras categorias que você não precisa. Outro exemplo bacana de falar é shampoo. Shampoo, condicionador e tratamento de cabelo. Temos, sim, uma variedade inúmera de tipos de cabelo. Muito grande. Curvatura, espessura, oleoso, é seco. E é tão engraçado que eu lembro quando eu era criança, a gente não tinha muita opção, né? Era cabelos secos, normais a secos, cabelos oleosos. Ou que tinha. Ou que tinha, né? E o que é mais interessante é que a matriz foi se cruzando. Porque não só você tem as questões do couro cabeludo, que estão ficando cada vez mais tecnológicas e cada vez mais desejadas, que vamos falar de oleosidade, tendência à queda, secura. Aí isso combinou com espessura, combinou com curvatura. Então, a indústria teve que se colocar nesse lugar, mas a penetração de cabelos é gigante. Então, é uma indústria enorme do ponto de vista de faturamento, como também de necessidades, de needs. Só que esses dois combinam muito bem. À medida em que você tem gente consumindo, até porque é uma categoria muito de rotina, com os tipos necessários, você consegue ampliar e falar, tá tudo bem. Algumas categorias menos. Você não gasta uma base de rosto ou algum outro produto, um creme facial, da mesma proporção que você usa um shampoo, né? Então, esse equilíbrio que a gente faz, pega as grandes categorias de massa que muitas vezes vão estar subsidiando os nossos desejos como marca, os nossos valores, as nossas crenças, para que a gente tenha consistência e seja uma empresa genuína, né? Que fala e faz. Queria que você falasse um pouco sobre essa multifragmentação da atenção do consumidor. A gente tem muito estímulo ao consumidor hoje em dia. É muita marca, é muito produto o tempo todo. Com preços, produtos e até marcas parecidas, como que vocês têm feito para chamar a atenção do consumidor na hora de comprar? Porque é isso que vale a pena. No fim das contas, ele tem que comprar, né? Eu acho esse tema de atenção incrível de conversar sobre ele.
E recentemente eu participei de um painel em que o Michel Alcoforado apresentou um estudo recém-feito sobre atenção e influência. E eu fiquei, assim, impactada pelos dados e pelos números, porque o que ele trouxe, assim, esquece que não dá mais para a gente ter a atenção que a gente tinha há alguns anos atrás. A atenção que o mundo está te pedindo hoje, nenhum de nós é capaz de dar, né? E alguns símbolos de atenção que para nós eram importantes, talvez para a geração Z, eles não identifiquem como importante, né? Porque eles já agem multitasking o tempo todo. Então, essa fragmentação não só de atenção, mas do número de marcas. Só para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, 200 novas marcas de maquiagem entraram no Brasil. Sejam marcas brasileiras ou sejam marcas internacionais que começaram a atuar de forma intensa de negócio aqui. Como é que a gente trabalha isso? Primeiro é um conhecimento profundo do seu consumidor. Quando você conhece seu consumidor profundamente e as áreas de negócio que você atua, e você consegue ter uma metodologia de identificar os segmentos do mercado e os segmentos de consumidor, você começa a alocar suas ofertas ali. Quando você faz isso, o seu plano de mídia e o seu plano de relacionamento com o consumidor, com influenciadores, com seus parceiros que ajudam a contar sobre essa marca, as nossas consultoras, ele também tem que estar orientado para esse lugar. As suas audiências, idem. A forma como você se relaciona com as comunidades também. Então, hoje, eu vejo de forma muito tranquila, não foi fácil. Hoje, acho que todo mundo consegue ter esse mapa claro, mas quando houve a compra da Avon e da Natura, mas como assim, né? O mesmo canal, as mesmas categorias, só que... Vai vender a mesma coisa. Exatamente. Né? Só que dentro dessas mesmas categorias e mesmos canais, existem consumidores diferentes. Tem o consumidor que só quer ingredientes e bioingredientes da Amazônia, tem um outro que é super ligado em cores e uma maquiagem mais viva, que é a maquiagem de Avon. E aí você vai construindo, né, essa teia de valor para você chegar no teu consumidor certo, através de todas as ferramentas que a gente tem de mídia, de relacionamento através de influenciadores, e isso tem que ser genuíno. Uma das coisas que eu gosto muito na Natura hoje é que os embaixadores que a gente chama, que estão com a gente há mais tempo, de relacionamento, eles têm, de fato, um carinho pela marca, entendem a marca e só falam. Isso é muito interessante. Quando a gente vai trazer alguma categoria para um influenciador, embaixador, a gente pergunta e quer que ele use antes. Foi realidade para você? Isso aqui que a gente descobriu nas pesquisas ou desenvolveu no laboratório? Porque se não for, a gente não quer que fale. Porque você percebe claramente que não é genuíno. Então, é um desafio, eu não diria para você, está tudo muito claterizado. O consumidor está cansado de tanto impulso e de tanto conteúdo. Vi uma outra pesquisa recentemente da Brand System mostrando que antigamente nós marqueteiros ficávamos desesperados quando um filme já estava sendo usado por 2 anos, né? Por 3, vai dar wear out, todo mundo já viu. A pesquisa mostrava que não tem nem wear in hoje. O conteúdo que a gente faz, ele tem muita sobrevida, porque o que o consumidor consegue assimilar dali, pela quantidade de estímulos, é muito pouco. A Natura também aposta nas experiências, né? Você falou de levar o produto para as pessoas, que seja no mundo real também. Vocês patrocinam Rock in Rio, vocês fazem Círio de Nazaré, Parintins, tem Carnaval, tem 20 anos do Natura Musical. Como que tornar tudo isso realidade, tornar tudo isso verdade também para uma marca de cosméticos? Porque vocês patrocinam uma série de eventos, fazem essas experiências, mas no final das contas, como a gente sabe bem, isso tem que ter um resultado. Exato. Como que é medido esse KPI hoje? Exato. Como que é medido esse investimento no que deve ser feito, no que não deve ser feito, já que vocês estão em várias frentes assim, o ano todo? Eu acho que o fato de estar em várias frentes, ele existe pelo simples fato de querer aumentar esse relacionamento com o consumidor que hoje é tão curto. Se você for pensar
apenas nas formas de mídia que você tem. Segundo, é uma grande tendência. O consumidor, como a gente acabou de falar, está cansado. Ele recebe, provavelmente, sei lá, 30 anúncios de maquiagem por dia, né? Então, ele já sabe, ele está tão esperto que ele consegue pesquisar e entender o que ele quer comprar. Eu brinco que a gente divide o share da necessaire, né? Eu faço esse desafio toda hora, quando eu estou em alguma pesquisa ou quando eu estou com amigas. Eu falei, abre a necessaire aí. Queria ver quantas marcas de maquiagem você tem dentro da sua necessaire. Ou eu queria ver quantas marcas de creme você tem dentro do seu banheiro. Porque ele vai procurando e quase que segmentando e tem um rol de marcas que ele gosta. Só que as marcas que oferecem experiência conseguem marcar esse consumidor de alguma maneira. Né? Consegue ter um toque de emoção que, para mim, é o que hoje vai gerar lealdade num ambiente extremamente segmentado e fragmentado de marcas. Então, quando a gente vai medir o retorno disso, a gente está cada vez mais tentando aprimorar, porque não é fácil. Se você for medir por earned media, mídia gratuita, mídia espontânea, você acaba gerando tudo que aparece nos veículos, tudo que aparece que alguém postou, ainda não é nada que você consegue entender se aquilo se converteu em vendas. Então, é a famosa volta do investimento na marca que você vai colher para frente. E muitos estudos já mostram isso, que as marcas que foram se orientando apenas à performance ou apenas aos tradicionais caminhos do funil, e eu brinco que eu fui uma pessoa que sempre questionei o funil. Porque eu falava, qual é a necessidade de eu deixar de falar alguma coisa positiva da marca só porque é um anúncio de performance? E eu não falava muito sobre isso, tá? Eu ficava quieta, olhava, entendia, colocava tudo que eu podia nesses, sei lá, últimos 15 anos de trabalho tentando entender essa dinâmica, quando eu fui surpreendida também recentemente por uma agência parceira que apresentou uma pesquisa, eu acho, com mais de 4.000 consumidores e pegou todos os assets de muitas marcas e aqueles que eram, isso aqui é performance, isso aqui é awareness, isso aqui é topo do funil, isso aqui é o fundo do funil. O consumidor não entende nada, para ele é uma coisa... Aí sabe quando você respira assim, aliviada? Que eu estava até pensando que eu ia perder meu diploma, entendeu? Porque eu falava assim, eu não consigo entender a razão disso. E agora nasce o famoso brandformance, que para mim nunca deixou de existir. Então, a experiência faz com que você construa mais do seu asset de marca. E a gente tem feito recentemente bastante provocação nos times para que a gente consiga também medir o valor disso em vendas. E a gente tem começado a trazer, através das amostras que a gente entrega para o consumidor nesses eventos ou as experiências, um cupom para que ele acesse o nosso e-commerce. E a gente tem tido resultados muito legais. A gente teve entrada de 500 mil consumidores num dos eventos que a gente teve, novos na nossa base por conta disso. Então, já começo a ter um cheiro de falar, poxa, isso aqui gera resultado sim, esse consumidor não conhecia, não era consumidor dessa marca e agora passou a entrar. E apoiar os eventos regionais também é uma forma disso. A gente pensa muito nos micro-influenciadores que se fala hoje, nos nano-influenciadores que se fala hoje, mas o evento regional também é importante, porque quando você está num evento menor, numa cidade pequena, você vê a Natura patrocinando e fala assim, nossa, eles estão respeitando, eles estão vindo aqui. É diferente, né? É muito bacana e eu acho que isso tudo vem contribuir com também um reconhecimento que a gente recebeu esse ano de ser a marca com a cara do Brasil. É a primeira marca com a cara do Brasil. Então, o consumidor entende que a Natura... Nós somos brasileiros, fato, nós falamos de Amazônia, nossa essência, mas quando você começa a passear em festivais diferentes, em São João, em Parintins, você traz esse orgulho, né, de falar, poxa, que legal, tem uma marca brasileira aqui, né, na minha casa, no meu quintal, apoiando e valorizando a cultura do nosso país. Então, a gente gosta muito de fazer isso e pretende continuar fazendo cada vez mais, porque isso cria, mais uma vez, uma conexão que vai além de uso de produto.
Não é fácil, né? Lidar com tantos patrocínios e com tantos resultados também. Né? Porque você tem que fazer escolhas, né? Primeiro... Deve chegar muita proposta, muito pedido de patrocínio, proposta de patrocínio. Exato, é muito proposta de patrocínio, é o dinheiro entre você dividir a mídia, que sempre foi um condutor muito rápido e imediato de conversão de compras. Então, essa balança hoje dos investimentos de marketing dentro do budget total é um grande desafio para quem trabalha nessa área da organização. Porque existe a cobrança natural e tem que existir mesmo, porque é um investimento alto. Ao mesmo tempo, existe a necessidade de cobrir vários pontos desse consumidor que está fragmentado e muito segmentado. Então, eu diria que hoje um dos meus maiores desafios é quando chega o planejamento, quais escolhas fazer primeiro e como cobrir, né? Ter um cobertorzinho que cubra da cabeça aos pés, né? Falando em escolha, como você comentou, né? A Avon, se a gente pode falar assim, estava um pouco sumida nos últimos anos, principalmente em relação à mídia. E agora voltou com a Ana Castela. Queria que você falasse, a gente falou bastante de Natura até agora, mas queria que você falasse um pouco dos caminhos que a Avon pretende seguir daqui para frente. Vocês pegam um canhão, né? Como a Ana Castela, e agora tem que levar para a televisão, tem que levar para a mídia de massa, tem que usar bastante a rede social. Qual que é o caminho da Avon daqui para frente? Bom, acho que a Avon vem num processo, desde que a Natura adquiriu, de entendimento do que essa marca significa para o futuro no nosso ecossistema, porque o que ela significou, eu poderia gastar aqui horas contando para você o impacto da Avon na vida de milhares e milhões de mulheres ao redor do mundo e o impacto da Avon no crescimento da categoria de maquiagem, da quase que a invenção dos produtos para cuidado facial. Então, é uma marca linda, né? E eu cheguei na Natura, eu não era responsável pela Avon. 1 ano e meio depois, eu vou fazer 3 anos de Natura em janeiro. 1 ano e meio depois, eu recebi esse presente. E é um presente que vem assim, cheio de desafio, né? Porque é uma marca que já vinha perdendo atenção mesmo antes de ser comprada. Mas quando uma marca é forte, ela não perde equity. E é isso que mais me chamava a atenção do potencial que eu tinha nas mãos, junto com toda a equipe, de trazer essa marca de volta para o protagonismo que ela merece. E nós nos ocupamos muito no ano passado, no comecinho de novembro, um time dedicado a cuidar desse reposicionamento de Avon e o que a Avon vai ser e vai representar dentro do portfólio de marcas da empresa Natura. Então, você aguarde novidades, muitas coisas incríveis virão. E a Avon vai continuar falando sobre o tema do poder do feminino, o que essa marca faz e transforma na vida das pessoas. E como a gente falou um pouquinho agora atrás sobre segmentos e oportunidades de mercado, quando a gente olha hoje o posicionamento de Avon e o seu posicionamento futuro e o de Natura, a gente tem avenidas para botar nossas 2 Ferraris na pista e sair correndo, porque existem consumidores para as 2 propostas de valor da marca. Você falou um pouco da quantidade de produtos que foram lançados nos últimos anos, principalmente de beleza, e a gente viu muitas grandes influenciadoras lançando suas próprias marcas. Como a gente trabalha com marketing, a gente sabe que isso nem sempre é negativo, porque quanto mais gente usa produto de beleza, talvez também sobre mais mercado para a Natura e para a Avon. Mais gente usando o produto, mais produto é vendido. Como que vocês têm trabalhado com essa quantidade de produtos também que chega para as pessoas? Como você falou, a Natura não canibaliza a Avon não canibaliza a Natura. Tem espaço para todo mundo daqui para frente, né? Muita gente usando e a gente pode falar assim, também tem o mercado masculino, que até então não se usava produto, não se usava para barba, para cabelo, né? Como que a gente comentou, né? Usava o que tinha no shampoo, agora não, agora os homens também compram. Como que esse mercado se torna mais amplo, se torna maior e aí fica bom para todo mundo? Exato, acho que esse exemplo do mercado masculino é muito interessante, porque o homem era básico de tudo, né? Bruto. Aquela simplicidade bacana. É um shampoo, às vezes eu faço barba com sabonete mesmo e tá tudo bem. O meu perfume, vamos. Ou até quem comprava não era o homem, né? Tinha muito do shopper ser a esposa, a amiga, a mãe e tudo mais. Eu acho que com a influência das conversas de skincare, de perfumaria explodindo, hoje, quando você olha
a quantidade de meninos de 14 anos falando de perfume é impactante, né? Então, o cuidado está começando mais cedo e o homem também foi impactado por esses assuntos que vivem na rede. Então, ele está mais atento e querendo fazer isso. Tanto que a gente teve uma grata surpresa quando a gente relançou a linha de Natura Homem ano passado, como esse consumidor, o hidratante para o corpo, que era algo que até então não se usava, mas esse cara está fazendo esporte pra caramba, então quer se tratar e a longevidade chega junto com isso. E junto com a longevidade, essa busca pelo bem-estar. E a Natura sempre foi a empresa que trouxe essa bandeira de bem-estar há muito tempo atrás, antes de virar ciência, antes de virar prescrição médica, né? Eu estava lendo uma matéria esse fim de semana que já existem empresas fora do Brasil prescrevendo momentos de bem-estar para funcionários e pessoas, porque o mundo está muito intenso, então você busca muito sobre isso. Sobre as marcas que entram, Renato, o que eu acho? Como qualquer marca, ela vai precisar ter fôlego para viver. Então, quando você precisa escalar e ter uma escala de uma empresa que produz bastante volume e tem uma penetração muito grande, você precisa ter um lastro que muitas vezes você não consegue construir. Então, eu acho que é como aquele gráfico de sempre, né? Vem um monte de coisa, aí no médio prazo algumas ficam, outras de fato se tornam grandes empresas ou médias. O que eu acho bacana disso? Me desafio o tempo inteiro. Todo dia que eu abro qualquer rede social, tem alguma coisa nova que eu nunca tinha visto. Eu tenho primeiros minutos de desespero, que eu falo, meu Deus, eu não consigo acompanhar isso, mas depois eu falo, vamos, vai, pedala, porque você não pode ficar para trás disso tudo. Então, assim, é um desafio muito grande, mas, por outro lado, eu acho que faz com que nós, que somos grandes empresas com alta reputação, que tem todo um ecossistema de operação para sustentar e continuar fazer crescendo, que a gente não pode dormir no ponto, né? Então, o tempo inteiro ali, ligado, antenado, não fazendo qualquer escolha, porque a gente tem que escolher aquilo que cabe dentro. E isso é uma coisa que eu também vejo bastante. As pessoas, de alguma maneira, deturpando os valores das marcas, querendo jogar em qualquer tendência, só porque agora virou o último hit do TikTok. Eu tenho um ponto de vista diferente, é o ponto de vista que a gente também atua na Natura, só fazemos se fizer sentido. A inovação só se tiver impacto, e o impacto dentro dos nossos valores, dos nossos pilares de desenvolvimento. Tati, obrigado pelo tempo. Prazer imenso te receber aqui hoje para esse papo. E boa sorte com essas marcas que a gente conhece tão bem, conhece há tanto tempo. Principalmente, são marcas do coração, né? A Natura, principalmente a Avon também, são marcas que a gente está acostumado com elas o dia todo. Então, exato, boa sorte com elas aqui para frente. Tem um cantinho também bem guardado, né? Seja por uma memória afetiva, seja por um cheiro que marcou alguma coisa especial. Obrigada a você, foi um prazer e que continue sendo um grande sucesso. Isso aí, pessoal. A gente tem mais de 200 de executivos contando boas histórias sobre publicidade, sobre marketing e sobre comunicação. A gente está na TV, no canal UOL, no Spotify, nos agregadores de áudio e no YouTube também. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Até mais.